Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo. Um homem invadiu uma casa pra roubar o cortador de grama, mas quando ele viu que o jardim tava totalmente bagunçado, ele decidiu cortar. Quando ele tava terminando o jardim de trás, o dono da casa acordou e chamou a polícia. Ele conseguiu escapar e o dono da casa desistiu da denúncia. Na Inglaterra, um ladrão entrou na casa de uma idosa pra roubar objetos de luxo, mas quando ele entrou, percebeu que ela realmente era muito pobre. Ele sentiu tanta pena que deixou uma nota de $2 na mesa, com uma mensagem: você precisa mais que eu. Dois caras perceberam que estão fora de forma e decidiram começar a ir pra academia. O primeiro se aventurou, comprou uma roupa cara e se matriculou na academia mais premium da cidade. O outro simplesmente calçou um tênis e se matriculou na academia de R$50 no fim da rua. No primeiro dia, o cara azul se esforçou ao máximo. Ele achava que quanto mais esforço, mais rápido veria os resultados. O cara vermelho simplesmente fez da academia parte da sua rotina. Depois de um mês, o cara azul se olhou no espelho confuso. Ele tava exausto, mas a balança mal se mexeu. O cara vermelho ainda sem mudanças visíveis, mas ele tá curtindo o processo. 3 meses depois, o cara azul tem pesadelos com esteiras e halteres que ele passou a odiar. O cara vermelho, porém, agora adora e virou um hábito. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma mãe chegou exausta do trabalho e pediu à filha de 2 anos que ajudasse a regar as flores no jardim. Como a menina não sabia muito bem o que fazer, acabou jogando água demais e tudo ficou alagado. Mas nesse momento, alguns insetos verdes começaram a sair da terra e ficaram flutuando na água. Quando a mãe viu, ela foi pesquisar o que eram aqueles bichos, porque eram muito estranhos e ela nunca tinha visto. Ela acabou descobrindo que era uma espécie completamente nova. Como foi a menina que descobriu, os cientistas colocaram o nome do inseto em homenagem a ela. Coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando consertando um radar, e depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido, e depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico estava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, ele acabou criando uma cola que não grudava nada. E alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para imortalidade, mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu, e assim eles criaram a pólvora. 2 amigos terminaram os relacionamentos e decidiram procurar uma namorada. O primeiro fez a estratégia do homem perfeito, colocou no seu perfil fotos perfeitas, estudou assuntos de moda e restaurantes caros. Em cada encontro, ele era o que a outra pessoa queria, moldando sua personalidade. O segundo tinha o perfil cheio de fotos reais e seus gostos eram bem específicos e até esquisitos. Depois de um mês, o primeiro tava exausto. Ele teve mais de 8 encontros, mas não se conectava com ninguém, além de não ter mais dinheiro pra sair. O segundo teve apenas um encontro, mas conhecia alguém que ria das mesmas piadas e amava o mesmo tipo de música. Ele era extremamente habilidoso em construir casas, mas estava pronto pra se aposentar. Ele disse pro seu chefe que estava cansado e não queria mais fazer isso da vida. O chefe ficou triste por ver o seu melhor construtor ir embora, então ele pediu para que ele pudesse fazer uma última casa, como um favor pessoal. O homem não gostou muito, mas acabou aceitando, desde que esse fosse seu último projeto. Já pensando em se aposentar, ele não prestou muita atenção nessa construção. Acabou contratando uma equipe não tão boa e até pegou materiais de baixa qualidade. Quando ele terminou, ele mostrou a casa pro seu patrão. O patrão sorriu e entregou a chave da porta da frente e disse: essa casa na verdade é pra você, esse é meu presente de despedida. Ele retirou uma bola de gordura e comida podre, o que desobstruiu o cano, mas o restaurante se recusou a pagar, dizendo que era caro demais. Então, na manhã seguinte, ele voltou com um balão. Ele enfiou na caixa de gordura e o inflou, bloqueando o cano, o que fez a cozinha inundar com água suja. Ele disse que não removeria a menos que fosse pago dentro de 1 hora. Sem ter outra escolha, os donos entregaram o dinheiro e o encanador retirou o balão. Esses assassinos foram liberados da prisão por acidente, mas você não vai acreditar no que eles fizeram depois. Numa noite, os guardas de uma prisão da Suécia esqueceram de trancar a cela de 3 presos. Só que ao invés de fugir da prisão, os 3 foram direto pra cozinha e começaram a fazer um bolo de chocolate juntos. Quando terminaram, eles fizeram uma cabaninha com cobertor e comeram o bolo assistindo TV. Algumas horas depois, os guardas perceberam que eles estavam soltos. Eles encontraram os 3 tranquilos na cabaninha, sem nenhuma intenção de escapar. Os prisioneiros voltaram pra cela e disseram que tiveram a melhor noite da vida deles. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Primeiro, vá até o supermercado e compre um buquê. Vá até o parque e dê as flores pra alguém desconhecido. O cupido vai aparecer pra fazer alguém se apaixonar por aquela pessoa. Pegue o arco do cupido e coloque uma arma de Nerf no lugar. Ele vai ver que ela não tem mais efeito e vai desistir de trabalhar. O chefe dos cupidos vai ficar bravo porque ele não tá mais trabalhando. Leve ele até seu filho e diga que ele pode virar um novo cupido. Agora ele vai ser contratado e vai ter que trabalhar pra sempre. Uma bomba foi amarrada ao redor do pescoço de um entregador de pizza em 2003. Ele afirmou que foi forçado a assaltar um banco por estranhos que prenderam um dispositivo nele. Depois do assalto, foi instruído a seguir uma série de pistas que desarmariam a bomba em contagem regressiva. No entanto, as pistas o levaram em círculos e a polícia o prendeu enquanto ele ainda tentava resolvê-las.
Ele implorou por ajuda enquanto o cronômetro da bomba diminuía. Eventualmente, foi revelado que esse homem na verdade estava envolvido no plano. Os outros cúmplices disseram a ele que a bomba era falsa, mas quando o tempo se esgotou, o dispositivo explodiu, matando-o instantaneamente. Um homem caiu sobre uma mangueira de ar e o bico perfurou suas nádegas. Essa na verdade era uma mangueira de ar de alta pressão, e ela bombeou ar para dentro do corpo a 100 psi. Em minutos, o homem inchou até o dobro do seu tamanho normal. Seus colegas de trabalho correram para interromper o fluxo de ar, mas ele já tinha inflado como um balão. O ar havia preenchido seu abdômen, tórax e até o rosto. Os paramédicos tentaram tratá-lo, mas a pressão era tanta que empurrava o catéter para fora da pele. O homem desinflou e voltou ao normal após 3 dias e acabou sobrevivendo. Um homem disparou vários tiros em um cacto no deserto do Arizona em 1982. Ele fez isso apenas por diversão, mas o cacto começou a rachar, e esse cacto era um saguaro, com mais de 6 metros de altura e pesava milhares de quilos. De repente, um pedaço enorme do cacto se quebrou e caiu em cima do homem. Ele foi totalmente esmagado pelo peso e morreu logo em seguida. Essa é a diferença entre um bom advogado e um mau advogado. Primeiro tem o histórico. Um bom advogado mostrará os casos que ganhou, enquanto um mau advogado pode se gabar dos prêmios na sua área. Mas a maioria dos prêmios de área podem ser comprados, o que os torna sem sentido. Mas se fosse só isso, seria bem simples, só que também tem as taxas. Um bom advogado será franco e claro sobre suas taxas, mas um mau advogado evitará falar sobre elas e adicionará cobranças aleatórias à sua fatura. Por fim, tem a comunicação. Um bom advogado explica tudo em uma linguagem simples e fácil de entender. No entanto, um advogado ruim usará palavras jurídicas confusas e levará uma eternidade para responder. Como sobreviver a um tsunami? Quando você estiver na praia, você vai ver a onda se aproximando lá de longe. Então você vai correr para pegar uma barreira de concreto e colocar na areia. Vá correndo até seu carro e dirija até o mais longe que puder. Quando você estiver longe o suficiente, volte acelerando e bata o carro na parede de concreto. Você vai voar pela janela e cortar o tsunami, aterrissando em segurança do outro lado. Os pais do seu amigo rico convidam você para dormir na casa deles. Faça isso para não passar vergonha. Abaixe-se para cumprimentá-los, deixe seus sapatos do lado de fora antes de entrar e não tire fotos nem pergunte o preço de itens de luxo. Se você acidentalmente quebrar algo, não esconda. Eles provavelmente têm câmeras por toda a casa. Por outro lado, se você precisar de algo, sempre peça para um mordomo e nunca para os pais, pois isso é desrespeitoso. Mas você pode ficar confuso porque tem muitas toalhas no banheiro. Lembre-se, quanto maior, melhor. Use a toalha pequena para lavar as mãos, a média para secar o rosto e a grande para o corpo inteiro. É assim que você pode ensinar seu filho a não falar com estranhos online. Quando ele fizer 10 anos, coloque um jogo online para ele jogar. E como qualquer criança, ele vai falar no chat de voz. Mas o que ele não sabe é que você vai entrar na mesma partida com a voz modificada e vai provocar e xingar ele. Ele vai achar que é um estranho e vai xingar de volta. Quando o jogo terminar, você vai mandar uma mensagem no privado dizendo que sabe onde ele mora junto com seu endereço real. E vai mandar também que ele só tem mais 3 horas de vida. Depois de 3 horas de ansiedade, ele vai ver seu carro chegar. Ele vai respirar aliviado até você sair do carro e ser sequestrado bem na frente da porta. E ele vai aprender a lição. Um menino pulou no cimento fresco para ganhar uma aposta com seus amigos. Mas a máquina de cimento quebrou e acabou derramando tanto cimento que o cobriu até o peito. 2 operários tentaram ajudá-lo a sair, mas o cimento endureceu rapidamente, tornando impossível que ele movesse os braços e as pernas. Os bombeiros trabalharam por horas e usaram serras e martelos para retirá-lo. Depois de 5 longas horas, conseguiram cortar o cimento e o levaram rapidamente para o hospital. Enquanto o tratavam, descobriram que ele tinha queimaduras na pele provocadas pelos químicos do cimento. Os médicos usaram ferramentas de construção para remover o cimento solidificado e no final o menino sobreviveu. Se eu fosse colocado na Roma antiga, é isso que eu faria para sobreviver. Primeiro, você deve imaginar que seria só viver uma vida normal e comum, mas eles imediatamente iriam perceber que eu não falo a língua deles e não sei agir normalmente. Isso com certeza faria eles acharem que eu sou louco e tentariam me queimar na fogueira. Então eu olharia para qualquer pessoa na multidão e iria desafiar para um duelo no Coliseu. Antes do dia do duelo, eu iria recolher alguns ingredientes e fazer uma receita moderna bem simples e irresistível. Quando chegasse a hora, eu tiraria ela do bolso e ofereceria para o meu adversário. Ele iria gostar e faria os outros experimentarem. Então eu só teria que abrir uma rede de fast food medieval e viver assim. Se o mundo fosse dividido entre meninos e meninas, primeiro, seríamos divididos logo após o nascimento e um grande muro impediria nosso contato. Do lado das meninas, elas optariam pela organização e divisão de tarefas para garantir a sobrevivência. Enquanto no lado dos meninos, eles fariam coisas violentas e radicais, ignorando as tarefas diárias. Mas não demoraria muito até que um dos meninos ficasse curioso e escalasse o muro para ver o que tem do outro lado. Ele veria como é organizado, mas logo seria capturado. As meninas ficariam curiosas e enviariam uma delas para ver o lado dos meninos. No fim, os dois combinariam de destruir o muro e voltaria a ser o que é hoje. Isso é o que acontece quando você vai pra prisão em outros países. Na Itália, a prisão de Bollate deixa os seus prisioneiros comandarem uma pizzaria.
pensaria que é aberta ao público. Apesar de ser administrada por prisioneiros, ela tem várias avaliações super positivas. Já na Espanha, a prisão de Aranjuez permite que a família toda fique junto dentro da cela. As celas vêm com um berço, personagens da Disney na parede e até um playground. Enquanto nas Filipinas, uma prisão tem aulas de dança, onde os presos aprendem coreografias para estimular o trabalho em equipe. Se o seu amigo for abduzido por alienígenas, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, vá até o mercado e compre uma tesoura e um papel. Agora vá até o parque e faça um passeio de balão. Dirija o balão e pare ele em cima de um campo de grama. Pegue o papel que você comprou e recorte o desenho de uma formiga. Coloque o papel do lado de fora do balão e o sol vai atravessar apenas na parte recortada. Espere 15 minutos e ele vai queimar o seu desenho no gramado. Agora os aliens vão ver essa obra de arte e vão voltar para devolver seu amigo. Pessoas que morreram de formas absurdas. Há 100 anos atrás, na Tailândia, uma rainha estava viajando de barco quando ela se desequilibrou e caiu na água. Como ela não sabia nadar, ela começou a gritar por ajuda. Só que nessa época, existia uma lei que proibia todo mundo de tocar na rainha. E quem fizesse isso seria condenado à pena de morte. Por isso ninguém ajudou ela e ela morreu afogada. Um prisioneiro teve a sua pena de morte cancelada e estava super feliz. Enquanto esperava ser liberado, ele decidiu consertar a TV da sua cela, mordendo um fio descascado. Só que ele fez isso sentado em um vaso sanitário de metal. Ele levou uma descarga elétrica e morreu. Pessoas que viraram heróis por acidente. Um carteiro percebeu que as cartas de uma casa estavam se acumulando mais que o normal. Como ele sabia que aquela era a casa de uma velhinha, ele decidiu entrar para ver se estava tudo bem. Quando ele entrou na casa, descobriu que a idosa estava presa no banheiro há 3 dias e não conseguiu ajuda até ele chegar. Na Rússia, um homem estava andando na rua quando ele percebeu que um gato ficava miando e se recusava a sair da frente de um arbusto. Quando ele se aproximou para investigar, encontrou um bebê abandonado lá dentro. Felizmente, ele chamou a polícia que tomou conta da situação.